Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então hoje a falar sobre as obrigações solidárias. Gente, quem tá aí com o nosso slide, quem for acompanhar com o nosso slide, a nossa matéria de obrigação solidária começa ali no slide 44, tá? Vamos conversar então um pouquinho sobre obrigação solidária, antes da gente começar a entrar nos artigos mais difíceis propriamente dito, tá? Gente, o primeiro artigo que trata da obrigação solidária é o artigo 264 do Código Civil. E o artigo 264, ele determina que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, gente, aqui nós encontramos a primeira coincidência, né? A primeira similaridade com a minha obrigação divisível ou indivisível, que é a minha multiplicidade de sujeitos. Então, a obrigação solidária, ela vai caracterizar-se pela multiplicidade de sujeitos, seja credores e ou devedores. E aqui na obrigação solidária, cada credor vai ter direito à totalidade da prestação, como se ele fosse um credor único, e cada devedor também estará obrigada pela dívida toda, como se fosse um devedor único. Desse modo, gente, o credor ele pode exigir de qualquer codevedor, de qualquer devedor, o cumprimento por inteiro da obrigação, tá? Cumprida ali esta exigência, se um dos devedores cumpre a obrigação, os demais estão liberados em face daquele credor comum, ok? Mas, gente, é importante que a gente entenda que a primeira grande diferença entre a minha obrigação divisível e indivisível e a minha obrigação solidária é a seguinte. Na minha obrigação indivisível, tá? O devedor é obrigado a prestar o todo e o credor pode cobrar o todo simplesmente porque a obrigação não pode ser cumprida em partes, porque o objeto não pode ser fracionado, não é exatamente isso? Já aqui na minha obrigação solidária, não, tá? Lembrem sempre o que eu vou falar agora. Muita atenção para que vocês nunca confundam a obrigação indivisível com a obrigação solidária. Aqui na obrigação solidária, gente, o que torna, né, o devedor um devedor único, obrigado pela dívida toda, e o que dá o direito ao credor de cobrar a dívida toda como se ele fosse um credor único, é o vínculo de solidariedade formado entre eles, tá? Ou seja, é o famoso um por todos, todos por um. Quando a gente pensa na palavrinha solidariedade, o que vem na cabeça da gente? Um por todos, todos por um, não é isso? Então, a partir do momento que as partes decidem realizar uma obrigação solidária, ali no momento do nascimento da obrigação, ali no momento da origem da obrigação, as partes já acordam que será desta determinada forma, que será um por todos, todos por um, que o credor poderá cobrar a totalidade da prestação de qualquer um dos devedores e que qualquer um dos devedores será obrigado pela dívida toda, tá? 264, ok? Então, lembrem-se sempre, a solidariedade ela não está relacionada com o objeto da prestação, mas sim com um vínculo de solidariedade que nasce desses sujeitos. Como que nasce esse vínculo de solidariedade? Como que a obrigação ela torna-se solidária? Gente, a obrigação solidária ela não se presume. Então, eu não olho para uma obrigação e falo, eu acho que essa obrigação é solidária. Não, isso não acontece, tá? De acordo com o Código Civil, a obrigação solidária ela deriva da lei ou da vontade das partes. Então, uma obrigação ela só será solidária se assim a lei determinar ou se as partes acordarem em tornar aquela obrigação solidária.
Ah, mas qual que é o objetivo de tornar uma obrigação solidária se a lei assim não o determinar? Lembra que eu comentei com vocês que eu iria comprovar até o final do semestre que o direito das obrigações é um direito do credor? Pois é, essa promessa continua. Vocês vão perceber comigo, ao longo dos estudos dos artigos da obrigação solidária, que a solidariedade ela vai constituir um modo de assegurar o cumprimento da obrigação, reforçando essa obrigação e estimulando o pagamento do débito. Isso porque, gente, diante de vários devedores, a lei ela pretende ali facilitar o recebimento do crédito. Fazendo como, gente? Dando a possibilidade ao credor de cobrar a integralidade ali da dívida de um só devedor e não parte da dívida de cada um dos devedores. Imaginem a turma de vocês decide para Brasília, o que está acontecendo agora com a gente, não é isso? E nós temos então 40 alunos que vão fazer a viagem para Brasília. Gente, ficaria mais fácil para o hotel cobrar a diária de cada um de vocês de forma separada ou então realizar uma obrigação solidária e poder cobrar o valor da diária de 40 alunos de um só? Com certeza, é mais fácil para o credor receber esse valor se ele puder cobrar o valor integral de apenas um dos devedores, tá? Isso com certeza previne o credor contra o risco de insolvência de alguns dos obrigados, de alguns dos devedores, já que ele pode cobrar a integralidade da dívida de um só, tá? Fica muito mais fácil nessa questão. Vocês percebem aí, gente, que eu dei um exemplo de uma obrigação que é plenamente divisível, que é dinheiro, para que vocês não confundam. Quando eu falo de obrigação solidária, eu não estou me referindo ao objeto, a possibilidade daquele objeto poder ou não ser fracionado, mas sim ao vínculo de solidariedade que nasce entre as partes, tá? Gente, nós já entendemos então, né, o que vem a ser a minha obrigação solidária, já conversamos sobre o 264, já conversamos sobre o 265, vamos falar então, de uma forma bem sucinta, quais seriam as características da minha obrigação solidária, só para ficar bem sintetizado aí na nossa mente. Eu entendo, gente, que são 4 as características da obrigação solidária e eu coloquei elas aí no slide pra gente, tá? A primeira característica, nós já conversamos sobre elas, é a pluralidade de sujeitos ativos ou passivos. Então, uma obrigação, ela só será solidária se eu tiver mais de um credor ou mais de um devedor, ou então se eu tiver mais de um credor e mais de um devedor. Se eu tiver apenas um credor e apenas um devedor, não há que se falar em solidariedade, porque aí nesse caso eu vou ser solidário a quem? Não é isso? Então, para que seja caracterizada a obrigação solidária, eu necessito de uma pluralidade de sujeitos, ok? A nossa segunda característica aqui, gente, é a multiplicidade de vínculos, bem parecido lá com a nossa obrigação indivisível, onde a gente também tinha aquela multiplicidade de vínculos, lembram disso? E esses vínculos, gente, eles são distintos e independentes, né? O que une o credor a cada um dos codevedores solidários e vice-versa. Então, mais para frente, quando a gente começar a ver, né, o slide, quando a gente começar a ver o esquema de cada artigo, vocês vão ver que é como se eu tivesse uma relação independente feita entre cada credor e cada devedor. E esses vínculos, gente, eles podem ser distintos. Lembra que eu comentei com vocês que um credor pode ter com o devedor uma obrigação condicional, enquanto um credor pode fazer compensação com outro devedor, porque os vínculos são distintos e independentes entre si.
ok? Nossa terceira característica é a unidade da prestação. Gente, tendo em vista que cada devedor responde pelo débito todo e cada credor pode exigir o débito, a prestação por inteiro, tá? Nós temos essa unidade de prestação. Porém, a unidade de prestação, ela não permite que esta se realize por mais de uma vez. Por isso, gente, que a partir do momento que apenas um dos devedores cumpriu a obrigação por inteiro, a obrigação extingue-se em relação dos devedores para o credor comum, ok? E por último, a nossa última característica, nós temos a corresponsabilidade dos interessados. Gente, já que o pagamento da prestação efetuado por um dos devedores extingue a obrigação dos demais, como eu acabei de falar com vocês, é necessário que vocês já entendam desde já que aquele que pagou o todo vai poder reaver dos demais devedores a cota parte de cada um, senão seria enriquecimento ilícito dos demais devedores, não é isso? Que receberam a contraprestação do credor, mas que não cumpriram a sua parte, tá? Por isso que aquele que paga o todo tem direito de reaver dos outros devedores a cota parte de cada um, beleza? Gente, ainda conhecendo um pouquinho a obrigação solidária, antes da gente entrar, nos artigos propriamente ditos, vamos conversar, ó, o Sirrata aqui tá doido para aparecer, daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Vamos começar agora sobre a natureza jurídica da solidariedade, tá? Nós temos, gente, diversas teorias que tratam sobre a natureza jurídica da solidariedade. A teoria da representação, a teoria da mútua fiança, a teoria da fungibilidade dos sujeitos e a teoria da tutela de crédito, tá? Gente, nós vamos adotar, um entendimento de que a solidariedade seria importante para garantir a tutela de crédito. Não se pode negar, gente, a sua similaridade com a fiança. Por quê? Porque ambas ali têm como objetivo assegurar o cumprimento da obrigação, não é isso? Reforçando a obrigação, estimulando o pagamento do débito. Lembra que quando nós estamos diante de uma obrigação solidária, sendo vários os devedores, a lei ou as próprias partes pretendendo ali facilitar o reconhecimento do crédito e principalmente prevenir o credor quanto ao risco de insolvência de algum dos obrigados, estabelecem o regime da solidariedade, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a solidariedade ela pode ser tanto ativa quanto passiva. A solidariedade ela será ativa quando eu tiver uma multiplicidade de credores e ela será passiva quando eu tiver uma multiplicidade de devedores, ok? Gente, muitas vezes vocês confundem a obrigação solidária com a obrigação indivisível. Eu até comecei o nosso vídeo de hoje falando que elas se assemelham em um aspecto. Qual que é o aspecto? Diante da multiplicidade ali de sujeitos, o credor ele pode exigir de um dos só devedores o pagamento da totalidade, não é isso? Mas a grande diferença é a razão pela qual o credor pode exigir de um só devedor a totalidade da prestação. Nós sabemos, gente, que na obrigação indivisível, o credor ele pode exigir a totalidade da prestação de um só devedor, porque aquela prestação não pode ser cumprida em partes, porque o objeto não pode ser fracionado. Já na solidariedade, não. Na solidariedade, o credor possui esse direito por causa do vínculo de solidariedade, um por todos, todos por um, surgido entre as partes, ok?
Gente, eu elenquei aqui pra gente 4 diferenças, tá? Entre a obrigação solidária e a obrigação indivisível. A primeira diferença é a seguinte: na solidariedade, cada devedor solidário pode ser compelido a pagar sozinho a dívida inteira, não é isso? Porque ele é devedor ali do todo. Um por todos, todos por um. Já na indivisibilidade, gente, o devedor ele só deve a sua quota-parte. Porém, ele pode ser obrigado ao pagamento da totalidade da prestação, porque é impossível fracionar aquele objeto, tá? Essa é a nossa primeira diferença e a diferença crucial para que você entenda o que é a obrigação indivisível e o que é a minha obrigação solidária, ok? A segunda diferença, gente, é que mesmo que a obrigação solidária venha a se converter em perdas e danos, então mesmo que o objeto da obrigação se perca, não possa ser cumprido, então a obrigação venha a se converter em perdas e danos, tá? Continuará indivisível o seu objeto, no sentido, gente, de que não se dividirá entre todos os devedores ou todos os credores. Isso porque, gente, a solidariedade ela decorre da lei ou da vontade das partes e ela independe da divisibilidade ou da indivisibilidade do objeto. Então, essa é a nossa segunda diferença. Quando a obrigação solidária converte-se em perdas e danos, ela continua sendo solidária. Já a nossa obrigação indivisível, como nós vimos na aula passada, lá no artigo 263, ao se transformar, ao se resolver em perdas e danos, ela perde a qualidade indivisível. Por quê, gente? Porque perdas e danos é dinheiro e eu sempre brinco com vocês que não há nada mais divisível que dinheiro. É só a gente pensar ali no posto de gasolina, tá? Nossa terceira diferença é que a obrigação solidária, ela caracteriza-se por sua feição subjetiva. Lembra que eu falo com vocês que a obrigação é solidária pelo vínculo que nasce entre as partes. Aí, por isso, eu tenho a subjetividade, está relacionada com o sujeito e não com o objeto, tá? Então, gente, a solidariedade, ela recai sobre as pessoas e não sobre os objetos. Já a indivisibilidade é exatamente o contrário. Ela tem uma índole objetiva. A indivisibilidade, ela resulta da natureza da coisa. Ela resulta do objeto da prestação que não pode ser fracionado por alguma razão. E, gente, a nossa última diferença, tá? É que na solidariedade, a função prática da solidariedade consiste ali em reforçar o direito do credor. Lembra que eu comentei com vocês? Em parte como garantia, em parte ali como favorecimento da satisfação do crédito. Já a minha indivisibilidade, ela destina-se a tornar possível a realização unitária da obrigação. Como a obrigação não pode ser cumprida em partes, não é isso? A obrigação indivisível tem que ser cumprida o quê, gente? Por um dos devedores na sua integralidade, ok? Para terminar essa nossa aula aqui, antes da gente entrar, nas espécies de obrigações solidárias, antes da gente começar a conversar sobre a obrigação solidária ativa, solidariedade ativa e sobre a solidariedade passiva, vamos conversar um pouquinho sobre os princípios que são comuns à solidariedade. Gente, na leitura do 265 e dos 266 do Código Civil, nós encontramos 2 princípios que são comuns à solidariedade. O primeiro deles é a inexistência da solidariedade presumida. E o segundo, gente, é a possibilidade de ser de modalidade diferente para um ou alguns co-devedores ou co-credores, ok?
Vamos conversar então sobre o nosso primeiro princípio, que é a inexistência da solidariedade presumida. Nós já vimos que o 265 ele determina que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Ou seja, gente, não se admite uma responsabilidade solidária fora da lei ou do contrato, tá? Como exceção ao princípio de que cada devedor responde somente pela sua quota-parte, não é isso? E, consequentemente, cada credor pode cobrar apenas a sua quota-parte, como trata-se de uma exceção, essa exceção ela deve ser expressa. Por isso, gente, que se não houver uma menção explícita ali no título da obrigação ou em algum artigo da lei, que aquela obrigação é solidária, a obrigação simplesmente não será solidária. Isso porque a solidariedade não se presume. Se for o caso, a depender da natureza do objeto, ela poderá ser divisível ou indivisível, mas se não constar da lei nem do objeto da obrigação de forma expressa, aquela obrigação não será solidária, tá? Um exemplo, gente, de obrigação solidária legal que é trazida pela lei, está lá no 942, parágrafo único do Código Civil. O 942, parágrafo único do Código Civil, ele estabelece a responsabilidade solidária das pessoas que estão designadas lá no 932. Nós vamos aprender isso no semestre que vem, é o que a gente chama da responsabilidade objetiva indireta. Então, os pais são responsáveis solidariamente pelos atos dos filhos menores que estiverem em sua guarda e companhia. Os patrões, eles são responsáveis solidariamente pelos atos dos seus empregados, tá? É por isso, gente, que a vítima, ela pode escolher ali, se ela sofrer um dano, se ela quer cobrar o ressarcimento do patrão ou se ela quer cobrar do empregado, porque há uma solidariedade, estão percebendo? Ela pode escolher ali de qual devedor ela quer cobrar a integralidade do débito. A súmula 492 do STF, ela também traz outro exemplo para a gente de solidariedade. Ela fala que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por estes causados a terceiro no uso de carro locado. Já, gente, a solidariedade convencional, ela tem como regra o contrato, é o mais comum, ou então uma declaração unilateral de vontade, que pode ser o testamento, ok? Amores, vamos agora então para o nosso segundo princípio, para a gente já terminar essa nossa aula, que está ficando um pouquinho extensa, e passar para o nosso próximo bloco. O nosso segundo princípio é a possibilidade da solidariedade não ser igual para a pluralidade de sujeitos. Gente, isso está presente lá no 266 do Código Civil. Vamos ler o 266 do Código Civil comigo? O 266 me fala o seguinte: a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Gente, na leitura do 266, nós percebemos o seguinte: o co-devedor condicional, ele não pode ser demandado senão depois da ocorrência de um evento futuro incerto, não é isso? Vocês aprenderam isso lá com a Ronali no semestre passado. Já o devedor solidário puro e simples, ele somente pode reclamar o reembolso desse co-devedor condicional depois que ocorrer a condição. Não sei se vocês perceberam, desse modo não há nenhum tipo de prejuízo à solidariedade. Tendo em vista, gente, que o credor ele pode cobrar a dívida do devedor
cuja prestação ali contenha um número menor de objeções, um número menor de óbices. Ou seja, ele pode reclamar o cumprimento da obrigação daquele devedor que não foi atingido pelas cláusulas opostas na obrigação, tal como a condição. Se eu tenho 2 devedores e para um devedor a obrigação é pura e simples e para outro devedor a obrigação é condicional, é óbvio que eu, como credor, vou procurar primeiro cobrar daquele devedor cuja obrigação é pura e simples, já que para cobrar do meu devedor condicional, eu tenho que primeiro esperar aquele evento futuro e certo acontecer, tá? Além disso, gente, igualmente, né, a obrigação solidária ela pode ser válida para um e nula para outro. Por exemplo, um dos devedores pode ter sido coagido, não é isso? A poder cumprir aquela obrigação, a poder realizar aquela obrigação. Ou um dos devedores pode ser incapaz, o que na verdade vai tornar aquela obrigação nula. No primeiro exemplo que eu dei para vocês era uma hipótese de anulabilidade, tá? Um dos obrigados também pode responder por evicção, que é, né, matéria do semestre que vem, vocês vão entender, enquanto o outro não. E também o prazo prescricional, ele pode variar ali para os diferentes co-obrigados, tá? Por quê, gente? Porque eu tenho uma multiplicidade de vínculos. Lembra que isso foi a segunda característica da obrigação que nós conversamos, a multiplicidade de vínculos, sendo os vínculos distintos e independentes entre credor e devedor, tá? Gente, outras coisas também que podem acontecer nessa multiplicidade de vínculos, o lugar e o tempo do pagamento pode ser idêntico para todos os interessados, como pode ser diferente, tá? Até mesmo quanto à causa da solidariedade, ela pode ser distinta para os co-obrigados, tá? Uma causa pode ser culpa contratual, enquanto o outro caso pode ser uma culpa extracontratual. O Carlos Roberto Gonçalves, ele dá até um exemplo bastante interessante, que é da colisão de um ônibus com outro veículo, em que eu tenho, né, dano causado a um dos passageiros. Esse passageiro, gente, como nós vimos, ele pode demandar ali de forma solidária, tanto a empresa transportadora, não é isso? Porque houve um inadimplemento contratual, porque tratava-se de um contrato de transporte, de adesão, quanto o dono do veículo que bateu ali no ônibus, com fundamento na responsabilidade extracontratual ou aquiliana que nós vamos conversar, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que vem a ser a obrigação solidária, porque no próximo bloco nós vamos conversar sobre as espécies das obrigações solidárias, tá? Mais especificamente sobre a solidariedade ativa e depois sobre a solidariedade passiva. Fiquem aí, beijos!